Vamos falar agora sobre o futuro da Cinemateca Brasileira. O governo Bolsonaro quer transferir a Cinemateca de São Paulo para Brasília. E a gente convidou hoje aqui para discutir esse assunto a Eloá Chouzal. Ela é historiadora formada pela USP, pesquisadora do audiovisual, atua na área há mais de 30 anos e é membro da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Oi, Eloá, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Bom Brasil. Bom dia. Bom, e vamos falar também com o Roberto Gervitz. Ele é cineasta, autor de filmes como Feliz Ano Velho, Jogo Subterrâneo, do documentário Braços Cruzados, Máquinas Paradas. É coordenador do grupo SOS Cinemateca da Associação Paulista de Cineastas. Oi, Gervitz, bom dia. Bom dia aos espectadores e ouvintes. Um prazer estar aqui. Prazer é o nosso. Bom, primeiro, Eloá, vamos fazer um pouco aqui, vamos contextualizar a questão da Cinemateca Brasileira, essa crise toda que ela está passando. Você já esteve aqui no Jornal Brasil Atual falando sobre isso, mas é sempre bom a gente recordar exatamente este momento de crise, porque passa a Cinemateca e tem toda uma história, né, Eloá? Sim, tem toda uma história de quase 70 anos, né, Roberto? A Cinemateca foi uma fundação privada, fundada em 46, e apenas em 84 ela foi transferida para o governo federal. E essa transferência se deu através de um contrato que tinha várias cláusulas para salvaguardar questões importantes de acervo, de local onde ela deveria ficar. E assim, ela sempre foi ligada ao governo federal, então a Cinemateca Brasileira, né? Porque tem muita gente, como ela foi fundada inicialmente em São Paulo, por um grupo, Paulo Emílio, Salles Gomes, tal, tem gente que ainda fala Cinemateca de São Paulo. Quando ela foi transferida para o governo federal, ela ganhou esse status de Cinemateca Brasileira, né? E o que aconteceu? Ela já foi ligada a vários ministérios, a Casa Civil, fica sambando, sendo transferida para lá e para cá. E o que aconteceu? Em 2018, exatamente, ela passou de ser administrada pela União, que antes eram funcionários públicos e tudo, não é? que trabalhavam lá. E a União fez um edital e a Fundação Roquete Pinto, a Associação de Comunicação Roquete Pinto, ganhou esse edital, tá? Exatamente em 2018. Só que eles já tinham com o governo um grande contrato que veio de 2015, e esse contrato novo da Cinemateca foi um aditivo desse grande contrato de 2015. Então, eles ganharam um edital. E, inclusive, essa questão desse edital é uma das grandes questões desse imbróglio jurídico, não é, Roberto? Porque esse edital era um edital para 3 anos, para administração por 3 anos. Então, de 2018, esse edital, a Roquete Pinto ganhando, valeria até 2021. No entanto, eles fizeram esse novo contrato dentro de um contrato antigo, que valia até 2019, até 31 de dezembro de 2019. E o que aconteceu? Esse contrato grande principal venceu em 31 de dezembro de 2019, e o contrato da Cinemateca, que era um aditivo deste, por consequência, venceu também. Só que no entendimento da Roquete Pinto, como o edital era para 3 anos, ele não venceu. Ele continuaria até 2021. Então, a gente entendeu recentemente esse imbróglio jurídico, né? Porque é realmente confuso, porque você ia no site da Cinemateca, da Roquete Pinto, existia essa informação de que o contrato valia até 2021. E, no entanto, o governo batia o pé de que não, terminou o contrato, acabou tudo. Então, temos aí duas partes brigando realmente por conta dessa história que estamos verificando aí, inclusive foi judicializado essa questão, né? Acho que é por aí. Sim, a questão foi judicializada, mas a gente sabe que também tem uma questão ideológica aí por trás
dessa discussão toda, enfim, o Weintraub dizendo que a Cinemateca é marxista. Roberto, como é que você vê também essa questão toda ideológica aí por trás? Essa questão ela é importante. Ela é uma questão que, no fundo, divide, né, em nível de importância, se divide em nível de importância a crise que a Cinemateca está atravessando, porque, de fato, né, houve um racha dentro do governo, né, no ano passado, o Bolsonaro sai do PSL, né, e os setores olavistas, que estavam no Ministério da Educação, entram em conflito com a ASERP, que tinha mais, vamos dizer, setores PSListas dentro dela, né? Então você tem aí uma motivação também ideológica ou política, não sei se chega a ser ideológica, porque a ideologia é meio parecida, mas uma questão política, né? A ASERP, ela, inclusive, durante os anos em que ela administrou a Cinemateca, tinha muita gente andando de cima para baixo lá que era do PSL. Funcionários que eram do PSL foram colocados lá para trabalhar em alguns postos e depois houve troca de superintendentes. Em 1 ano e 8 meses, para você ter uma ideia, foram trocados 3 superintendentes pela SERP. Então, no último, parece que os funcionários do PSL saíram. Houve também uma troca de presidência na SERP nesse período, né? E o Francisco Câmpera passou a ser o diretor, o presidente da SERP. Mas, assim, de fato, essa questão ela é importante e ela é importante até hoje, porque, novamente, agora a gente está se defrontando um embate dentro do governo em relação à Cinemateca, pois o ministro do Turismo fez uma visita à Cinemateca cerca de 3 semanas atrás, disse que as coisas seriam normalizadas, que ele iria pensar numa solução jurídica, que seria a feitura de um novo contrato que estenderia a gestão da SERP até 2021, e 10 dias depois esse diálogo foi totalmente interrompido, assim, misteriosamente, as coisas pararam, e isso coincidiu também com a posse do novo secretário especial de Cultura, que é o Mário Frias, que tem declarado para cima e para baixo que ele vai fazer o que o patrão mandar, né? Então essa divisão ela está presente até hoje, né? Quer dizer, parece que hoje quem está comandando e quem está levando essa questão está esticando a corda mesmo, está levando a questão para uma ruptura, né? São os setores olavistas, ou seja, a direita mais raivosa desse governo. E é isso que está acontecendo, né? Então, esse contexto político ideológico também, além da questão jurídica, é uma questão muito complexa que está difícil de desatar o nó também em função dessa questão. Exato, não sei se ela também quer comentar sobre isso e também falar da atuação do Ministério Público Federal, né? A gente está vendo aí que o procurador, o Gustavo Torres Soares, né, está dizendo que se o governo Bolsonaro também transferir a Cinemateca para Brasília, vai cometer uma ilegalidade, né? Eloá, como é que você vê? Olha, completando aqui o Roberto, né, dessa questão do racha político aí dentro, né, do governo e a SERP e olavistas, a entrada do Mário Frias, recentíssima, né? A gente teve, inclusive, 5 secretários de cultura também nesse governo, né? O que é uma loucura. Então, esse troca-troca, seja de diretores, superintendentes, secretários, ele impossibilita realmente que a pessoa entre e tome conta e se assenhore do que está acontecendo e dê continuidade, porque entra uma pessoa, na hora que ela está tomando o pé da situação, entra outra, como é que você administra qualquer coisa dessa maneira, né? E assim, ontem eu também fiquei pasma com uma notícia que aconteceu, não sei se o Roberto viu, da Carta Capital, falando da Ancine,
que o Mário Frias tinha resolvido acertar todas as contas dos filmes brasileiros dos últimos 15 anos. Entendeu? Então, ele resolveu fazer uma devassa, que ele estava achando maravilhoso, e falou, não, nós conseguimos em 4 meses fazer 130 processos de auditoria nas contas de filmes de 15 anos atrás, encontramos várias irregularidades e soltou uma lista absurda de filmes, de 15 anos atrás, filmes super bem-sucedidos em bilheteria e tudo. Então, assim, parece que este setor, né, cujo o secretário de Cultura, especial de Cultura, parece bem motivado a trabalhar contra a classe cinematográfica, contra a cultura, porque o primeiro trabalho dele é esse, pegar contas de filmes antigos e dizer que vai fazer uma devassa. Ele mostra para que ele veio, né? Então, assim, você ainda tem essa questão da pessoa estar se mostrando, não é com má vontade com o cinema, né? Que você também comentou, né, Marila, essa questão ideológica de você ter setores que colocam a Cinemateca, inclusive, porque é esse acervo que guarda esse audiovisual, cinema nacional e tudo, como um bastião do comunismo, que, não é? Toda a produção brasileira de cinema, esses comunistas, enfim. E aí seria isso daí também, essa questão também é importante, porque o que eles associam ao cinema nacional, ao cinema brasileiro, a essa memória, é inimigo deles, é inimigo. Então, agora, o grande discurso do governo é, então, se acabou o contrato com a SERP em 2019, a SERP ficou ali porque ela queria. Gente, e se ela não tivesse querido, o que ia acontecer? Estaríamos até de janeiro até agora, julho, com uma Cinemateca sem ninguém tomando conta, fechada, sem climatizado funcionando, sem bombeiro, sem nada, abandonadíssima se a SERP não tivesse ficado lá. Então, um argumento que é absurdo, né? Então, assim, isso tudo, por conta desses imbróglios todos, essa questão foi parar no Ministério Público Federal, né, há uns 8 dias, né, Roberto? Por aí, acho que na semana passada, e já passou para um juiz da primeira vara, né, ela já está sendo analisada, a Advocacia Geral da União também já pediu prazo, então já está tramitando, certo? E o que o Gustavo Torres Freire, doutor Gustavo Torres Freire, pede exatamente o que o Roberto falou, um acordo emergencial entre o governo e a SERP para garantir o funcionamento da Cinemateca durante 1 ano, e enquanto isso se reestruturará, não é? Será estudado como é que qual é a Cinemateca que desejamos, se vai realmente abrir um novo edital, colocou um dos itens importantíssimos da petição do MPF, o conselho, a volta do Conselho da Cinemateca, que é importantíssimo, formado pela sociedade civil, por pessoas com notório conhecimento, por cineastas. Então, aí construir a Cinemateca em conjunto com a sociedade, que é importante, né? E esse factoide que aconteceu também nessa semana, do governo anunciar raivosamente que vai transferir a Cinemateca para Brasília, eu sinceramente dei risada, porque é isso que esse governo faz, né? Na hora que a fritura está lá acontecendo, aí ele vem, põe mais gasolina, que é para todo mundo achar que vai explodir, e cada um sai correndo para um lado loucamente, que foi o que aconteceu. As pessoas entraram em pânico, né? Na Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, todo mundo começou, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, de tudo, né? Aí vem aquelas pessoas falando absurdos. Aí você tem que parar nas redes sociais, falar, gente, não é bem assim, né? Isso faz parte da estratégia que o governo sempre faz.
E o Roberto pode falar um pouquinho quais são as salvaguardas, por que a gente tem salvaguardas, ainda bem, que não deixa esse tipo de absurdo acontecer, né? Perfeito. Roberto, você fala das salvaguardas e fala também sobre essa mobilização, né, toda em torno dessa proteção à Cinemateca. A Eloá, inclusive, deu em primeira mão para a gente aqui, né, antecipou o abraçaço. E eu queria que você falasse sobre essa mobilização toda, né, que a gente estava aí com funcionários, né, sem receber, foi feita uma vaquinha. Então, fala um pouquinho desses dois pontos. A questão das salvaguardas ela é super importante. Inclusive, ela está na ação do Ministério Público Federal, né? Ela consta. Quando a Cinemateca passou para o governo federal, isso foi em 1984, porque ela era uma fundação privada e que tinha muitas dificuldades de se manter resolveu-se então passar para a administração federal. Nessa ocasião a Cinemateca ela era, vamos dizer, administrada e dirigida por um conselho, né, que tinha um conselho consultivo que tinha a obrigação, que tinha como função, inclusive, a escolha do diretor da Cinemateca, né? Quer dizer, o diretor se referia ao conselho. Então era um conselho bastante importante. E esse conselho ficou nas salvaguardas e estabeleceu salvaguardas, inclusive. Né? Quais são as salvaguardas que foram estabelecidas mais importantes? Primeiro, a sede tem que ser. Segundo, o conselho tem que ser mantido com as funções que sempre teve, ou seja, de escolha do diretor, de discussão das políticas da Cinemateca. Né? O diretor da Cinemateca não pode tomar decisões sem consultar o conselho, né? Então, inclusive a dissolução, dar um fim para a Cinemateca depende de um aval do conselho. Não é que o diretor chega e fala, está encerrada a Cinemateca. Não, o conselho o conselho é soberano nesse sentido. Então, isso está valendo até hoje. E desde 84. Ocorre que, infelizmente, em 2008, o governo do PT, no regimento da Cinemateca em 2008, o conselho foi dissolvido. Não é que foi dissolvido, o conselho não consta do regimento de 2008, mas permaneceu atuante num acordo de cavalheiros, continuou atuante. Porém, em 2013, a Marta Suplicy realmente dissolveu o conselho. Ela e o secretário audiovisual, na época, que era o Leopoldo Nunes. Eles dissolveram o conselho e, desde 2013, a Cinemateca deixou de contar com o conselho. Quando a Cinemateca, ela tampouco recompôs o conselho. Né? Então, uma das questões mais importantes, inclusive, dessa ação é o resgate do conselho da Cinemateca. O conselho tem que voltar. É um conselho formado por órgãos do governo, pelo Ministério, pelo Ministério Federal, pela administração pública estadual e municipal, né? E por membros da comunidade cinematográfica e membros da sociedade civil. Então, é um conselho bastante completo. Se não me engano, ele tem 30 e poucos representantes dentro dele. É um conselho realmente grande. E isso deixou de atuar. Ele deixou de atuar desde 2013. Então, assim, essas salvaguardas, isso que é o importante, elas juridicamente continuam válidas, né? Elas valem até hoje, embora não estejam sendo respeitadas. Então, quando se falou, não, vamos dar a Cinemateca para Brasília, não é assim, entendeu? Não, por isso que a Eloá diz que deusada, porque, na verdade, você não pode passar por cima de determinações estabelecidas por lei. Perfeito. Né? Então, por lei, não é por lei, mas juridicamente estabelecidas. Não é uma lei, mas é juridicamente estabelecido. Quando foi mais ou menos em maio, nós já estávamos, o que nós vamos fazer agora e tal, e veio a pandemia toda, né, em meio à pandemia, mas nós chegamos à conclusão que, devido ao estado
terrível em que se encontrava a Cinemateca, era preciso fazer um ato presencial para que tivesse visibilidade na sociedade brasileira, né? A gente chegou à conclusão que não bastava mais abaixo-assinados e reuniões com comissão. A gente falou, não, agora nós temos que falar com a sociedade, porque a Cinemateca Brasileira é assunto da sociedade brasileira. Então nós fizemos o ato no dia 4 de junho, em que foi lido um manifesto. Já estou acabando, tá? Desculpa o longo depoimento. Mas assim, a gente fez um ato no dia 4 de junho, com um manifesto assinado por 40 entidades de todo o Brasil, 42 entidades de todo o Brasil e 39 entidades do mundo inteiro, da maior importância. Por exemplo, a FIAF, a Federação Internacional de Cinematecas, que reúne 138 cinematecas, o Festival de Cannes, o Festival de Berlim, a Cinemateca Francesa, a Cinemateca Espanhola, enfim, entidades latino-americanas. Então foi esse grito, eu acho, que despertou a sociedade brasileira para a questão da Cinemateca, e assim, as pessoas mais antigas, assim, que acompanham a história da Cinemateca, jamais viram uma mobilização da sociedade em torno da Cinemateca como está havendo agora. Ela virou assunto nacional. Perfeito. Bom, e com esse relato a gente termina a nossa conversa, que o tempo já está esgotado. A gente agradece demais aqui vocês. A Eloá Chouzal, historiadora formada pela USP, pesquisadora do audiovisual, ela que é também da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, e o Roberto Gervitz, ele que é cineasta e também ele é do grupo SOS Cinemateca da Associação Paulista de Cineastas. Gente, muitíssimo obrigada pela conversa e até a próxima, tá bom? Vamos continuar aqui contando a história da Cinemateca. É isso tá aí. Bom? Muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Tchau, Leoa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.